Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sociologia com Luís Neoposa. Hoje vamos analisar sociologicamente a poligamia em Moçambique, suas raízes históricas, suas funções sociais, seu impacto de género na economia familiar e na legislação. Mas primeiro, é importante compreender que a poligamia é uma realidade histórica e cultural em várias sociedades africanas e Moçambique não é exceção. De acordo com Araújo, a poligamia constitui uma instituição social que articula parentesco, economia e hierarquia de gênero. Na antropologia, Malinowski define uma família poligâmica como um arranjo social que resulta da necessidade da expansão das alianças e da maximização das redes de sustentação econômica. Já Levi-Strauss vê a poligamia como parte de um sistema de troca matrimonial sustentado por regras de alianças e parentesco. Segundo o autor, a poligamia não se explica apenas pelos costumes, mas também pelas estruturas de parentesco que regulam a circulação das mulheres e das crianças. Alberto diz que a poligamia em Moçambique persiste devido à sua forte ligação com sistemas tradicionais de reprodução social, onde os laços familiares ampliados desempenham funções sociais e econômicas fundamentais. Matos observa que em zonas rurais a poligamia funciona como uma estratégia da acumulação de força de trabalho agrícola e da afirmação do prestígio masculino. Existem alguns fatores que ajudam a compreender a poligamia em Moçambique, tais como os fatores sociais ou culturais, demográficos, tradicionais ou religiosos. Fatores sociais e culturais. Podemos destacar Mukunumashuru, que explica que em sociedades agrícolas a poligamia é racionalizada como aumento da capacidade produtiva e da segurança alimentar. Por outro lado, Alberto enfatiza que em zonas rurais o trabalho das esposas e das filhas é central para a produção familiar, tornando a poligamia um sistema funcional. Olhando para o fator demográfico, podemos destacar Machel, que defende que as guerras prolongadas, as migrações laborais, constituem um desequilíbrio de gênero e contribuem para a continuidade da prática em Moçambique. Por fim, nos fatores religiosos e tradicionais, Gunga explica que, no plano simbólico, a poligamia reforça o prestígio, a continuidade da linhagem e a honra familiar. Com a modernização das leis e os discursos sobre a igualdade de géneros, a poligamia tornou-se um campo de tensão. E a Constituição da República de Moçambique, apesar de não reconhecer formalmente a poligamia, também não a criminaliza. Segundo Negrão, a modernização jurídica não eliminou práticas tradicionais, mas criou tensão ou um campo de tensão entre as normas jurídicas e as normas comunitárias. Paulina Chesiane, em Keats, obra literária que se tornou referência sociocultural, afirma que a poligamia é uma dança que envolve competição, mas também solidariedade inesperada entre as co-esposas. Amadiun argumenta que o problema não está na pluralidade das esposas em si, mas na estrutura patriarcal que controla os corpos e os trabalhos das esposas. Por sua vez, Morna e Tomoa apontam que a poligamia reforça práticas que limitam a autonomia econômica e sexual das mulheres. Por outro lado, Alberto diz que a poligamia urbana já não segue o modelo tradicional, mas sim adapta-se às formas contemporâneas de informalidade e sobrevivência econômica. E o que é que isso quer dizer, meus caros?
é que a poligamia no contexto moçambicano não deve ser analisada de forma simplista, pois é uma prática multicausal que envolve economia, gênero, tradição, política, modernidade e identidades comunitárias. Se articularmos Araújo, Malinowski e Levi-Strauss, entendemos que no contexto moçambicano a poligamia deve ser compreendida como uma instituição social historicamente constituída, articulada ao parentesco, à economia agrícola e às dinâmicas culturais. Matos e Alberto demonstram que a poligamia, sobretudo em zonas rurais, cumpre funções econômicas e sociais essenciais, como a ampliação da força de trabalho e a consolidação das redes familiares. Contudo, no contexto moçambicano, marcado pela urbanização, formação acadêmica e presença crescente do Estado, a poligamia tornou-se um campo de tensão entre as normas jurídicas e as normas comunitárias, ou seja, tradicionais. Do ponto de vista da relação de género, autores como Amadium, Morna Tolmai e Xiziane demonstram que a poligamia reforça estruturas patriarcais que limitam a autonomia feminina, gerando desigualdades emocionais, econômicas e sociais, embora possam também criar redes de solidariedade entre as co-esposas. Portanto, a poligamia no contexto moçambicano não deve ser classificada como sendo boa ou má, pois ela é uma prática ambivalente, simultaneamente funcional e problemática, cuja avaliação depende das condições econômicas, históricas e sociais em que ela se manifesta. Se gostou desse vídeo, deixe ficar seu like, partilhe, comente e vamos debater Moçambique. Até lá!